Bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar na reta final de um projeto monumental, mas não para falar de engenharia, e sim da pressão psicológica que aparece justo quando a vitória parece próxima. O cenário é a reconstrução da muralha de Jerusalém, com o líder Neemias à frente. E nossas fontes são vários comentários que analisam o capítulo 6 do livro de Neemias. A nossa missão aqui é entender as táticas de sabotagem que ficam, assim, cada vez mais sofisticadas. Mais sujas, né? Exato. Justo quando os adversários percebem que o jogo está acabando. É uma história incrível sobre resiliência e foco, mas também sobre os perigos que vêm de fora e, o que é mais assustador, de dentro. E é fundamental a gente entender o momento da história para sentir o peso do que está acontecendo. A muralha está, 99% pronta. Quase lá. Quase lá. O texto diz que não tinha mais brecha, mas, e esse é o ponto, as portas, os portões ainda não tinham sido instalados. Ou seja, a cidade estava cercada, mas completamente vulnerável. Sem controle de quem entra e sai. Exato. E tem o cenário político. Judá não era uma nação independente. Era uma província do Império Persa. O Neemias era um governador nomeado pelo rei. Qualquer rumor de rebelião que chegasse na capital, acabava com tudo. Certo, então o relógio está correndo para os inimigos dele. Sanbalate, Tobias e Gesemo. É a última chance. O que eles fazem? Eles mudam a estratégia, completamente. Deixam os ataques físicos de lado e partem para a guerra psicológica. E a primeira jogada é, surpreendentemente sutil. Ok, vamos analisar isso. A primeira tática parece até educada. Sanbalate e Gesem mandam um convite. Venha, vamos nos encontrar na planície de Ono. Mas espera um pouco. Por que um convite para uma reunião seria uma armadilha? Em política, recusar um encontro 4 vezes, isso não poderia ser um desastre diplomático. Quer dizer, ele não arriscava a reputação ao dizer não. E essa é a beleza da armadilha. Parecia uma oferta de paz, né? Uma negociação. Mas alguns detalhes são cruciais. Primeiro, Ono ficava a uns 40 quilômetros de Jerusalém. Longe de casa. Território neutro, longe da segurança dele. O lugar perfeito para uma emboscada. E segundo, a insistência deles. Eles repetem o mesmo convite 4 vezes. Se fosse sério, eles teriam mudado o local, enviado uma pauta, sei lá. A repetição mostra que o objetivo não era a reunião em si, era tirar Neemias da obra. Entendi. A localização já era um sinal de alerta e a insistência só confirmou a suspeita. E como o Neemias responde a isso? A resposta dele é uma aula de foco. Todas as 4 vezes, ele manda a mesma mensagem, quase robótica. Estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Direto. Muito. Por que a obra deveria parar para que eu fosse me encontrar com vocês? Ele não inventa desculpa, não diz que a agenda está cheia, ele só afirma a prioridade dele. Ele nem entra no debate. Simplesmente ignora com base na missão principal. Funcionou. Mas claro, eles não desistiram. Não. A tentativa do convite falhou. Então eles escalaram a tática de uma forma dramática. Se a isca privada não funcionou, talvez a humilhação pública funcionasse. E é aqui que fica interessante mesmo. A quinta tentativa é totalmente diferente. Sanbalate manda a mesma mensagem, mas com um detalhe. Ele a envia por um servo com uma carta aberta. Peraí, por que aberta? Eu pensaria que uma carta selada, secreta, seria mais ameaçadora. É o contrário. Uma carta selada é só para o destinatário. Uma carta aberta é para todo mundo. Era um documento que, por design, seria lido por todos no caminho até Neemias. Ah, claro. É tipo o equivalente da época a um post que viraliza, sabe? Ou uma informação que vaza sem querer para a imprensa. O conteúdo não era para convencer o Neemias, era para aterrorizar o povo. E o que essa carta dizia? Era uma bomba. Acusava Neemias de alta traição contra o rei da Pérsia. A carta dizia, basicamente, olha, corre um boato geral de que você e os judeus estão planejando se rebelar. Por isso a muralha. Nossa. E tem mais, dizia que ele pretendia se tornar o rei deles. E para dar um ar de verdade, a carta inventava. Você até nomeou profetas para proclamar que existe um rei em Judá. Naquela época,
Essa era a pior coisa que se podia dizer sobre um governador. Uma acusação de traição, mesmo sem prova nenhuma, era fatal. O rei Artaxerxes não ia nem investigar. Ia mandar parar a obra e muito provavelmente executar Neemias. É uma campanha de fake news para destruir a reputação dele e forçá-lo a se defender em vez de trabalhar. Como ele reage a uma acusação pública tão grave? A resposta dele é, de novo, genial na sua simplicidade. Ele não escreve um tratado se defendendo. Ele manda uma resposta curta e direta para Sanbalate. O quê? Nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo da sua própria cabeça. Fim. Ele nega e acusa o acusador de fabricar a mentira. Ele vira o jogo. Mas e a pressão interna? O povo leu a carta. Só negar adiantava? Ele sabia que não. E é aí que o texto mostra a segunda parte da resposta, que é privada. Ele não faz um discurso para o povo. Ele ora a Deus e diz: Agora, pois, ó Deus, fortaleça as minhas mãos. Ele reconhece que a semente da dúvida foi plantada e que a pressão sobre ele e sobre o moral dos trabalhadores seria imensa. Ele busca força não nele mesmo, mas em algo maior. Ele entende que a batalha agora era totalmente psicológica. Então, a campanha de difamação não funcionou, Neemias não cedeu. O que mais eles poderiam tentar? Parece que já usaram todas as armas externas. É aí que a estratégia muda para algo muito mais perigoso. Eles decidem atacar por dentro, usando os próprios compatriotas de Neemias contra ele. A traição. Exatamente. O ataque agora vem de um homem chamado Semaias, um judeu que se apresentava como profeta. Neemias vai visitá-lo e Semaias, fingindo ter uma visão divina, dá um aviso urgente. Vamos nos encontrar no templo, fechar as portas, porque virão para matá-lo esta noite. À primeira vista, parece um conselho de amigo, um aviso para salvar a vida dele. Se um profeta me dissesse que assassinos estavam vindo, eu correria. Por que Neemias hesita? Porque ele percebe que não é um conselho, é uma armadilha. E uma armadilha dupla, incrivelmente sutil. A reação de Neemias é imediata. Ele responde com duas perguntas. Quais? Alguém como eu fugiria? E quem há aqui, sendo como eu, possa entrar no templo e viver? O que ele quer dizer com isso? Alguém como eu fugiria parece uma declaração de coragem, mas a segunda parte, sobre entrar no templo... Essa é a chave da armadilha. A primeira parte é sobre liderança. Se o líder corre e se esconde, o pânico se espalha, a obra para. Mas a segunda parte é a armadilha espiritual. Pela lei mosaica, a lei religiosa da época, só os sacerdotes podiam entrar nas áreas sagradas do templo. Neemias era o governador, um leigo. Se ele, por medo da morte, invadisse o santuário para se salvar, estaria cometendo um sacrilégio, um pecado grave. Nossa, entendi. Os inimigos poderiam então desacreditá-lo completamente. Eles diriam: vejam, o líder de vocês não respeita nem a casa de Deus para salvar a própria pele? Exatamente. Iriam destruir a credibilidade dele. É o tipo de armadilha que não deixa marca física, mas destrói a autoridade moral. Se Neemias ficasse do lado de fora, arriscava a vida. Se entrasse, cometia suicídio moral e espiritual. Ele percebeu na hora que Semaías tinha sido subornado. Que assustador pensar que a ameaça vinha de alguém de dentro, usando a religião como arma. E era só ele? Não. E essa é talvez a parte mais sombria da história. Neemias depois reflete e menciona que não era só Semaia. Ele diz que a profetisa Noádia e o resto dos profetas também estavam sendo pagos para intimidá-lo. Uma conspiração. Uma rede de corrupção, uma conspiração de figuras religiosas influentes dentro de Jerusalém, trabalhando para os inimigos. Ele não estava lutando só contra oponentes externos, mas contra uma quinta coluna dentro dos próprios muros. Uau! A pressão era total, diplomática, pública e agora interna, espiritual. E mesmo assim, contra tudo e todos, o projeto avança. E como avança? Apesar de tudo isso, o texto simplesmente declara: assim se acabou o muro. E o detalhe mais impressionante é o tempo. 52 dias. 52 dias é inacreditável. Qual foi a reação dos inimigos quando viram a muralha pronta?
Devem ter ficado furiosos. A reação foi ainda mais profunda que a fúria. O texto diz que eles desanimaram muito, ou, em outra tradução, que o orgulho deles sofreu um grande golpe, E por quê? porque eles reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. A conclusão da obra foi a resposta definitiva. O sucesso inexplicável do projeto se tornou um testemunho tão poderoso que até os inimigos foram forçados a admitir que havia algo divino ali. Então a história termina aí. Muralha pronta, inimigos desmoralizados, final feliz. Seria um bom final. Mas o capítulo 6 guarda uma última revelação. E é uma que mostra que o problema era muito mais complexo. Então, depois de enfrentar armadilhas, mentiras e falsos profetas, descobrimos que o maior perigo não estava fora do muro, mas talvez sentado nas salas de reunião dentro dele. É isso. Exatamente. E é o que torna essa história tão relevante. O texto revela que durante todo esse tempo, muitos dos nobres de Judá mantinham uma correspondência secreta com Tobias, um dos principais inimigos. Como assim? Por que a liderança judaica faria aliança com o inimigo? Interesses e laços de família. O texto explica que Tobias tinha se infiltrado na elite através de casamentos. Ele era genro de um nobre judeu importante e o filho dele era casado com a filha de outro líder. Ele construiu uma rede de contatos. Uma rede de lealdade baseada em alianças. E essa rede operava nas sombras. O que eles faziam exatamente? O texto descreve uma traição dupla. Primeiro, eles elogiavam Tobias para Neemias, tentando limpar a imagem dele, sabe? Agindo como assessores de imprensa. E ao mesmo tempo, levavam a ele as minhas palavras. Agiam como espiões, vazando os planos e as estratégias de Neemias para o inimigo. Enquanto isso, o próprio Tobias continuava mandando cartas para intimidar. que situação? A ameaça externa uniu o povo, mas a corrupção interna, essas alianças por conveniência, ameaçavam apodrecer o projeto por dentro, mesmo depois de concluído. É chocante. A muralha física estava de pé, mas a estrutura social e política da comunidade estava cheia de rachaduras. Então, resumindo o que a gente viu, o capítulo 6 é uma aula sobre as escaladas da oposição. Começa com uma distração, depois vai para uma campanha de desinformação para destruir a reputação, e quando nada disso funciona, atinge o nível mais perigoso, a traição interna, usando a própria religião para criar uma armadilha. Perfeito. A liderança de Neemias foi testada em todas as frentes imagináveis. Sua prioridade, sua reputação, sua coragem e, finalmente, sua integridade espiritual. Ele resistiu a todas. E isso nos deixa com uma última reflexão. A muralha foi concluída em 52 dias, uma vitória estrutural, simbólica, inegável. Mas os últimos versos deixam claro que a luta pelo coração da comunidade, essa luta estava só começando. O que levanta uma questão atemporal, que vai muito além dessa história. O que acontece quando a estrutura externa de um projeto, seja um prédio, uma empresa ou uma nação, está pronta, mas as divisões internas, as lealdades comprometidas e as falhas éticas que foram ignoradas permanecem. A obra pode ser considerada realmente concluída? Ou a parte mais difícil do trabalho está apenas começando?